Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do Projeto Root. Eu sou o Diego Costa, administrador do projeto, e hoje nós veremos como configurar sites no wispconfig. Bom, beleza pessoal, nos últimos vídeos nós vimos toda a parte de instalação do wispconfig, nós criamos usuários para o wispconfig, nós criamos também acesso para os usuários no wispconfig e nós veremos hoje nesse vídeo como criar sites no wispconfig. Então eu vou mostrar para vocês de forma bem detalhada toda a parte de criação de sites para os clientes cadastrados no nosso wispconfig. Então o vídeo tende a ser um pouco grande, tá? Mas eu tento de forma bem detalhada e simplificada mostrar para vocês aí toda essa parte de sites no wispconfig. Gostaria de agradecer a todos que contribuem de alguma maneira para o canal. Se não é inscrito, se inscreva no canal, curta e compartilhe os nossos vídeos. Então vamos agora para o nosso laboratório e ver como configurar sites no wispconfig. Então eu tenho clientes, onde eu já expliquei todos os menus aqui para vocês, né? Basicamente todo ele, o cadastro. E agora eu tenho sites. Então para o site eu vou adicionar um novo site. Então eu vou clicar em adicionar novo site. Notem que eu também tenho aquela divisão de página. Então no lado esquerdo eu tenho os submenus, onde eu tenho site, subdomínio, apelido de domínio, banco de dados, usuários. Nós temos aqui, ele é dividido por categorias dentro de categorias. Então dentro da categoria site eu tenho as subcategorias site, banco de dados, acesso web, linha de comando, instalação de aplicativos e estatísticas. Tá? E cada uma dessas subcategorias tem os seus itens. Então dentro da subcategoria sites eu tenho site, subdomínio, apelido de domínio. E assim vai indo até a estatística, lá onde eu tenho todas as estatísticas do meu servidor. Bom, o básico para que funcione é cadastrar um novo site. Então eu preciso escolher o servidor no canto direito, né, na tela do lado direito. Eu vou escolher o servidor, no caso que ele já vem preenchido o WISP, que seria o nosso servidor que nós instalamos. O cliente, se eu clicar nesse menu, ele vai me mostrar os clientes cadastrados. Nesse caso eu tenho o cliente Diego C1, notem olha que o código do cliente é muito importante. Eu tenho também o cliente Diego Costa, código C2. Então eu vou cadastrar um site para o cliente C1, que é o Diego. Eu selecionei ali o cliente Diego e também tenho aqui a opção de endereço IP. Quando tiver asterisco, significa que é qualquer endereço. Por que tem essa opção? Porque o meu servidor ele pode ter diversas interfaces, ele pode ter diversos endereços IPs. Então nesse caso eu vou deixar asterisco. Poderia clicar aqui e selecionar o IP do servidor, mas ele pode responder apenas por esse IP. Caso esse IP esteja com um problema ou a interface deu problema, ele não vai funcionar. No caso do asterisco, qualquer interface que tiver conectada a um switch ou à internet, ele vai responder. Então, em alguns casos, tu pode escolher apenas o IP, em outros tu pode deixar como asterisco. Então, eu prefiro deixar como asterisco. Endereço IPv6. No caso, se o teu servidor tem endereço IPv6, você vai clicar aqui e vai selecionar o endereço IPv6. Nesse caso aqui eu tenho aqui configurado na interface, mas não está sendo utilizado no meu roteador. Aí vai com você, né? Caso você utilize IPv6, está aqui o endereço IPv6. O domínio, isso aqui é muito importante. Essa parte do domínio, notem que aqui não tem aquela questão do asterisco, tá? É mais uma configuração. Então tudo que colocar aqui é importante, com exceção aí do IPv6, porque é opcional. Caso tu utilize IPv6 na tua infraestrutura, aí não é opcional, mas no meu caso, no caso do laboratório, seria opcional a utilização do IPv6. Mas o domínio não. O domínio eu preciso dizer qual é o domínio que eu vou utilizar. Então eu vou criar aqui o diegocostati.com.br. Nesse momento eu estou criando um domínio que já deve ter sido registrado ou no registro BR ou em alguma empresa aí de venda de domínios, como o próprio registro BR ou até mesmo o GoDaddy ou algum outro sistema que vende domínios. Então eu não estou registrando um domínio a partir do meu wispconfig, eu estou configurando o meu wispconfig para receber requisições de um determinado domínio. É um pré-requisito de ter
adquirido este domínio. No caso, se eu pesquisar por esse domínio aqui, eu não sei se vai existir, vamos tentar abrir ele aqui. Ele não foi encontrado, ele não existe, ó, diegocostati.com.br. Então se eu quiser registrar esse domínio, eu vou ter que ir lá no registro BR, comprar um domínio e também fazer a configuração do meu DNS para ele. Então nesse caso de exemplo aqui, eu vou então apenas apontar diegocostati.com.br. Cota de disco, eu vou ter -1 porque eu não tenho cota nenhuma. Cota de tráfego também, -1 porque eu não vou quantificar isso aí do cliente. Eu vou deixar livre. Quando ele quiser usar, ele vai poder usar. Se eu quisesse restringir por megas, aqui eu poderia colocar. Isso aqui é as mesmas, se vocês notarem, são as mesmas opções que nós vimos lá na tela de cadastro do cliente, na opção de limites. Aqui eu vou deixar disponível para eles, se ele quiser CGI, SSI, Peer, Hub, Python ou Suezec. O que tiver marcado vai estar disponível, o que tiver desmarcado vai estar desabilitado, ele não vai ter acesso. Tá, então eu vou deixar aqui o Suezec, eu vou deixar a pasta personalizada de erros, né, de erros documents, então ele vai ter a pasta de erro. O subdomínio automático, eu posso criar um subdomínio automático para ele, www. alguma coisa, por exemplo, eu poderia colocar www.blog.diegocosta.com.br, caso eu quisesse, ó. Não quero, só vai ter a opção de diegocosta.com.br. Se ele tiver SSL, então se ele tiver certificado digital, eu posso marcar essa opção e ele vai ter a opção o certificado digital. Eu posso utilizar um Let's Encrypt para esse cliente, então eu vou mostrar isso daí mais adiante, então por enquanto eu não vou marcar aqui. O PHP, como vocês podem ver que está desabilitado, agora eu posso selecionar o PHP FPM ou qualquer um outro, né, que eu quero utilizar, mas eu vou selecionar o PHP FPM e eu posso escolher então a versão do PHP. Lembrando, no vídeo passado nós vimos a instalação do PHP 7.0.19 e a versão do PHP 7.1.5. Então nesse caso eu vou ter a opção aqui padrão 7.0, que seria a 7.0.19, e a PHP 7.1, que seria a 7.1.5. Então nesse caso eu vou selecionar aqui 7.0, né? Poderia ser a 7.1, mas nesse caso eu vou selecionar 7.0 e vou clicar em salvar. Notem que eu ainda tenho aqui diversos menus, mas eu vou explicar o básico aqui, ó, tá? Então vamos clicar em salvar. Notem que ao clicar em salvar, ele já vai fazer ali a requisição. Significa que já está funcionando? Não, significa que ele está executando o que foi solicitado. Então se eu clicar com o mouse aqui em cima, ele vai me mostrar, ó, as seguintes alterações ainda não foram realizadas em todos os servidores. Adicionar novo site 1. Então ele tem uma requisição lá no servidor para criar esse site. Notem agora que já assumiu o número 1, então ele já terminou de executar o que foi solicitado. Então lembrando, o ISP-config é um painel que faz um questionário, digamos assim, em forma de formulário, porque tu vai preenchendo, e quando tu clica em salvar, ele pega esse formulário e executa uma única vez no servidor. Então se tu fizer diversas requisições, vai aumentando aquele númerozinho lá em cima também. Se for um site, se for 2 sites, ele vai aumentando. Enquanto ele não termina, ele cria uma fila. Aí, quando vai entrando na fila, ele vai executando, e conforme ele vai acabando, ele vai removendo dessa fila a requisição. Feito isso daí, agora eu já tenho um site para esse cliente. Mas então, como que eu acesso esse site? Então se eu clicar aqui no ID1 ou no nome, eu volto novamente para na tela de cadastro, com agora a informação adicional, que é aqui, ó, pasta personalizada document root. Então eu tenho agora dentro do meu servidor a /var, /www, /clients, ó, clients, /client 1, primeiro cliente, e web 1. Isso aqui é muito importante, tá, gente? Então, por quê? Porque se eu apagar agora esse site aqui e apenas recriá-lo, esse web 1 vai ser mudado para web 2. E se eu apagar e criar de novo, vai ser web 3. Então, nunca vai mudar o web 1. Por quê? Porque o código do cliente, ó, C1, está associado a pasta que ele vai criar dentro da pasta clients. Eu vou mostrar para vocês no servidor, tá? Então vamos lá. Aqui no nosso servidor, eu estou no ISP-config agora, eu vou entrar em /var, /www.
a pasta padrão para quem vai hospedar sites é essa daqui. Deixa eu limpar a minha tela e ao digitar ls-lh, notem que eu tenho algumas pastas agora ali. Notem que eu tenho ali uma pasta chamada diegocostati.com.br. Na verdade, isso aí é um link simbólico para var www clients client 1 web 1. Então, se eu entrar agora dentro de diegocostati.com.br e der um enter, ele entrou, não foi? Se eu digitar pwd para ele mostrar o diretório que eu me encontro, olha só a resposta que ele me deu: var www.diegocostati.com.br. Porém, essa pasta aqui é um link simbólico. Se eu sair dela, deixa eu limpar minha tela aqui novamente e entrar em, deixa eu dar um ls-lh para mostrar para vocês. Vou entrar agora em client. Dentro de client, o que eu tenho? Vou apertar tab para me listar tudo. Client 1, eu só tenho um cliente lá, eu só criei um site. Eu tenho 2 clientes cadastrados no meu servidor, porém apenas um tem site. Então eu vou apertar tab novamente e ele vai mostrar aqui quais as pastas que tem dentro de client 1. Então eu tenho a pasta diegocostati.com.br e a pasta web 1. Se eu entrar dentro de diegocosta.com.br e apertar tab novamente, ele vai me mostrar então as minhas pastas que eu tenho do servidor web. Então eu tenho a CGI bin, log, private, SSL, TMP, web e webdav. Então o que isso quer dizer? Quer dizer que para cada cliente que tiver site, eu vou ter uma estrutura de pastas semelhante a essa daqui. Então o que eu vou fazer agora? Eu vou criar novamente um outro site. Então deixa eu dar um ls-lh aqui para a tela ficar melhor. Notem que por enquanto só aparece diegocostati.com.br, perfeito? Então vou minimizar aqui, vou voltar lá no meu lispconfig e vou criar um novo site. Então em site eu vou adicionar um novo, o cliente agora vai ser o C2, o meu domínio vai ser diegocostati.com.br, supondo aqui um nome para o meu site, tá? Eu não estou cadastrando, eu não estou registrando em nenhum domínio isso aqui, tá? Eu não estou registrando o domínio em nenhum lugar, só estou supondo, só como exemplificação para vocês, como é que funciona o lispconfig. Então diegocostati.com.br. Então da mesma maneira, não vou mexer aqui na cota, não vou mexer aqui no que vai estar disponível para ele. Subdomínio eu não quero, não vai ter. PHP vai ser o PHP FPM na versão 7.0 e eu vou clicar em save, né, ou salvar. Feito isso, agora eu tenho 2 sites. Eu tenho o ID1, que é o diegocostati.com.br, e o 2, que é diegocostati.com.br. Vamos aguardar a requisição terminar para que eu possa mostrar para vocês o que mudou lá no servidor. Feito agora então a requisição, nós vamos ir lá no servidor. Então aqui está no lispconfig. Notem que nós temos só a pasta Diego Costa. Vou limpar a tela e vou dar um ls-lh novamente. Nota que agora eu tenho diegocostati.com.br e eu tenho também a pasta diegocostati.com.br. Agora eu vou entrar então na pasta do Diego Costa TI. Então cd clients. Qual é o client que eu quero? Eu tenho 2. Então se eu apertar tab novamente, ele vai me mostrar client e aí vai guardar qual deles. Eu tenho 2. Eu tenho o client 1 e o client 2. Então, como eu falei para vocês, o importante é saber qual é a identificação do cliente. Se é o client 1, eu vou digitar o 1 aqui, ele vai entrar no diegocostati.com.br. Se é o client 2, ele vai entrar em diegocostati.com.br. Então, ao entrar nessa pasta, vou limpar a tela, vou dar um ls e notem que eu tenho a minha pasta ali e vou dar um ls. Notem que eu tenho a mesma estrutura de pastas. Então, deixa eu sair aqui novamente, sair novamente, sair novamente. Para que vocês consigam visualizar essa estrutura de pasta, eu aconselho vocês, para quem não está acostumado, a instalar um aplicativo chamado NCDU. Então eu vou instalar aqui no servidor apt-get install NCDU. O NCDU na verdade é um DU, né, que é o do, comando do, para visualizar o tamanho de pastas e de arquivos. Porém ele vai ser útil para que eu possa mostrar para vocês a estrutura de pastas nesse caso. Então vou digitar aqui NCDU dentro de var www e ele vai mostrar aqui a pasta. Eu tenho uma pasta chamada clients.
Dentro da pasta clients eu tenho a pasta client 2 e client 1. Dentro da pasta client 2 eu tenho a pasta Diego Costa e a pasta web 2. Tá? Então dentro da pasta Diego Costa eu não tenho nada, mas dentro da pasta web 2 eu tenho toda a estrutura de pasta do meu cliente 2. Parece ser confuso de entender, mas não é. Imaginem que o servidor está agora se subdividindo para cada cliente. Então cada cliente vai ter como se fosse um servidor web para ele. Então ele está fazendo o que a gente chama de chroot, que é deixar uma estrutura de pastas, uma estrutura de home para cada usuário. Então nesse caso aqui eu estou criando uma estrutura de pastas para armazenar cada site em cada estrutura de pastas. Com isso o servidor ele vai ser um servidor único e vai atender diversos sites. Então esse é o propósito dessa ferramenta. Então já que entendemos como funciona essa questão de site, nós podemos agora criar site, e-mail, banco de dados. Nós podemos utilizar o nosso ISP-config para fazer diversos serviços para cada cliente. Então nesse caso agora aqui eu posso instalar um site aqui para o nosso cliente 1 e para o cliente 2. Na verdade já existe um site padrão. Se eu abrir aqui diegocostati.com.br não vai funcionar. Por quê? Porque o meu computador está setado o DNS dele para consultar lá o DNS do Google ou de um outro servidor de DNS, e ele está consultando e não está reconhecendo esse site. Agora, se eu for aqui no meu terminal, deixa eu entrar aqui no meu terminal, entrar na conta de root, editar o meu arquivo hosts, então etc hosts, e aqui eu vou digitar 192.168.202.245, que é o IP do meu ISP. Tá? Então por isso que está ali isp.local, e dizer que diegocostati.com.br está aqui nesse servidor. Posso duplicar essa linha aqui e dizer que também o diegocostati.com.br está dentro desse servidor. Então aqui eu vou apontar o IP e o nome do domínio. Tá? Isso aqui serve apenas para teste, tá, gente? Então essa configuração deveria ter sido feita em um servidor de DNS para que ele funcionasse no mundo externo. Como nós estamos fazendo apenas um ambiente de simulação, eu estou editando apenas no host da minha máquina. Então Ctrl X, sair e salvar, e agora eu vou encarregar novamente aqui essa página diegocostati.com.br e vou apertar Enter. Notem que agora ele apareceu essa página. Por que ele está fazendo isso aí? Porque primeiramente o computador, o teu Linux ou teu Windows, ele consulta uma tabela chamada hosts. Essa tabela ela vai verificar endereçamento IP e vai verificar o endereço que tu está apontando para ela. Depois que tu apontar então o endereço do IP e apontar o host que tu quer, ele vai então resolver, ele vai identificar que está funcionando. Diferentemente, se eu colocar por IP 192.168.202.245 e apertar Enter, ele vai abrir a página padrão do Apache. Então, por quê? Porque não é um nome. Se eu colocar isp.local, ele vai abrir o meu isp-config. No caso aqui ele está dando erro de certificado porque ele tem que aceitar o certificado, né? isp.local na porta. Qual é a porta do isp-config? 8080. Então aqui ele vai então abrir o nosso isp-config. Então tá aqui, tá abrindo pelo nome isp.local. Isso porque eu apontei dentro do meu etc hosts os nomes e os IPs corretos. Isso vai funcionar na minha rede? Não, não vai. Só vai funcionar na máquina que está com esse host modificado. Para que funcione na rede inteira, eu teria que ter um servidor de DNS ou então configurar um serviço de DNS externamente. Tá, gente? Isso serve só para o nosso laboratório. Nesse caso, agora nós temos dois sites. Nós temos o Diego Costa TI e também temos o Diego Costa TII. Então vamos lá, diegocostati.com.br. Notem que ele abriu também a página de configuração. Só que o que eu vou fazer agora? Eu vou editar o arquivo direto no servidor para mostrar para vocês. Então eu vou entrar aqui em Client, vou entrar no Client 1,
vou entrar na pasta web 1 e dentro da pasta web 1 eu tenho outra pasta chamada web, então vamos entrar lá dentro. Se eu der um ls, eu tenho a pasta error, eu tenho o arquivo favicon.ico, eu tenho o arquivo index.html, o arquivo robots.txt e a pasta stats. Então o que eu vou fazer? Eu vou editar o arquivo index.html e aqui no welcome eu vou botar aqui welcome cliente 1. Vou sair e salvar. Vou agora sair da pasta do cliente 1, vou entrar na pasta do cliente 2, vou entrar na pasta web 2, na pasta web, e dentro da pasta web eu também vou modificar o arquivo index.html, welcome, e aqui eu vou botar cliente 2. Agora, notem que se eu novamente vier aqui em Diego Costa TI e apertar Enter, ele vai ter que modificar lá em cima a aba para cliente 1, e agora se eu fizer a mesma coisa no Diego Costa TI, ele tem que modificar o nome para cliente 2 também, ó, 1 e 2. Então o que eu fiz aqui? Eu só demonstrei de uma maneira bem simples para vocês que eu tenho o mesmo servidor atendendo dois clientes distintos e tendo dois sites diferentes. Então dessa maneira eu consigo ter um servidor apenas e fazer diversos sites. Então pessoal, na aba domínio eu tenho as configurações que eu mostrei para vocês, tá? Onde eu passei rapidamente aqui sobre a questão do SSL. Então eu vou agora mostrar para vocês como é que funciona o SSL. Então quando selecionado o SSL, eu posso utilizar um SSL através de um serviço certificado digital, ou eu posso utilizar o Let's Encrypt, que me fornece um certificado digital em formato gratuito. Eu posso então selecionar o SSL apenas e configurar na aba SSL o meu certificado. Ao selecionar SSL e clicar na opção SSL, eu posso então configurar o meu certificado. Então nota que ele já está aplicando lá a requisição, está entrando na fila, e aqui eu posso configurar o meu certificado conforme as instruções do meu provedor. Então eu vou selecionar o país, eu vou selecionar aqui qual é o domínio que eu quero colocar o meu certificado, a chave, a requisição, o certificado, o pacote e aí a ação que eu queira fazer. Eu quero então salvar o certificado, adicionar o certificado ou remover o certificado. Então esse não, no caso, se eu vou desativar o certificado. Isso para quem for utilizar um certificado de outra entidade certificadora. Quem vai utilizar o Let's Encrypt não acessa por esse caminho aqui. Quem for utilizar Let's Encrypt apenas vai marcar SSL e Let's Encrypt. Não precisa fazer mais nenhum passo. Ao fazer isso aqui, clicar em salvar, ele vai então gerar um certificado SSL para o site em questão, para o meu domínio, tá? Através do Let's Encrypt, e vai disponibilizar o meu site já com SSL. Ao fazermos essa etapa, se tudo estiver ok, ele já vai entrar na fila para fazer a requisição, e no momento que terminar, nós podemos verificar se já foi criado o certificado SSL. Então vamos aguardar ele concluir a fila e verificar se ele já está apto a utilizar o certificado SSL. Então, para quem não conhece aí o certificado SSL Let's Encrypt, dê uma olhadinha no canal Projeto Root aí na playlist, aí tem um vídeo sobre Let's Encrypt, um certificado digital gratuito. Ele já saiu da fila, vamos clicar novamente aqui no nosso cliente ou no nosso site. Vamos ver agora se ele manteve habilitado. Por que não manteve habilitado nesse site aqui? Porque eu estou utilizando uma máquina virtual onde não tem nenhum apontamento para DNS. Então eu não estou utilizando numa VPS, não estou utilizando nenhum DNS sendo apontado. Então quando ele foi gerar o certificado SSL, ele não conseguiu se comunicar com a minha máquina. Então nesse caso, o certificado só vai funcionar se tu estiver utilizando aí uma máquina, uma VPS, ou apontar o endereço do teu servidor, algum registro de DNS. Então nesse caso aqui não vai funcionar, mas eu só estou exemplificando para vocês como funcionaria o certificado Let's Encrypt dentro do ISP-config, tá? Eu vou desmarcar aqui para mostrar então para vocês o restante. Então ao abrir aqui novamente,
Eu ainda tenho a aba redirecionamento, enquanto ele entra na fila ali a requisição para remover o SSL, eu vou explicar aqui o restante para vocês. Esse redirecionamento eu posso fazer como a pessoa acessa o site, ela seja redirecionada. Aqui tem alguns tipos de redirecionamento. O tipo de redirecionamento está sem redirecionamento, eu tenho redirecionamento sem marcas, R, L, RL e R igual a 301,L. Bom, eu não vou entrar em detalhes aqui nessa questão do redirecionamento, porque eu quero explicar uma coisa para vocês aqui, ó. Caminho do redirecionamento, redirecionamento CO. Aqui eu posso ainda escolher o sem redirecionamento, domain TLD, aqui ele dá os apontamentos, como é que ele vai fazer o redirecionamento. Mas o mais importante é que eu quero que vocês notem aqui, ó. Aqui só tem essas três opções. Se eu voltar aqui no domínio e marcar a opção de SSL ou também marcar o Let's Encrypt e clicar em salvar, vamos voltar aqui novamente no redirecionamento. Notem que agora ele apareceu essa quarta opção aqui, que é o reescrever HTTP para HTTPS. Por que existe essa opção? Para que o usuário lá, a pessoa que for acessar o teu site, se ela digitar http://www.teusite.com.br, ela seja então redirecionada para o HTTPS. Isso faz com que, quando tu utiliza o HTTPS, o teu site fica mais seguro. Logo, se a pessoa utilizar o HTTP, ela não vai ter a criptografia segura. Ela não vai utilizar a criptografia do certificado digital. Então, se eu optar em ter um certificado SSL, seria então interessante marcar a opção de reescrita de HTTP para HTTPS. Assim, eu vou garantir que todos que acessarem determinado site estão utilizando ele pelo protocolo HTTPS. Ok, pessoal? Então, essa é a função que eu queria mostrar aqui no redirecionamento para vocês. O que importa nesse momento é só essa opção. Já o SSL, como eu mostrei agora para vocês, vocês vão configurar o certificado vindo de outra entidade certificadora. Já em estatísticas, eu posso configurar a WStats ou até mesmo o WebAlyzer, ou se eu não quiser nenhum, tá? Ele vem por padrão o WStats. Eu posso aqui configurar um usuário admin, na verdade ele já vem com o usuário admin configurado, e eu posso então gerar uma senha para acessar o WStats, tá? Para obter estatísticas do meu servidor, né? Da minha página. Então é bem utilizado aí para fazer levantamento de dados aí do teu website. Então é bem interessante também. Já na questão de backup, então eu consigo executar backups, né? Eu consigo fazer backups da minha pasta, do meu home do website, manter então uma cópia segura de todas as alterações, de todos os arquivos que são executados dentro do meu servidor. Então eu tenho aqui intervalo de backup, eu tenho 100 backup, que vem o padrão, eu tenho backup diário, semanal e mensal. E aqui ele pede um limite de cópias, eu tenho uma cópia, de uma cópia até 10 cópias. Então, por exemplo, eu posso fazer backup diário e limite de cópia 10. Então eu tenho 10 backups por dia. Vocês vão ter que escolher aí qual tipo de backup vocês vão utilizar. Eu quero fazer um backup por dia, e aí ele vai então fazer um backup por dia. Ou posso escolher semanal também, um backup por semana. Então todo dia X ele vai executar o backup, que eu posso escolher quantos backups na semana. E mensal a mesma coisa. Quantos backups mensais? 4, por exemplo, daria o equivalente a um backup por semana. E aqui eu posso ainda colocar os diretórios que serão excluídos. Por exemplo, eu não quero fazer backup de arquivo temporário, então eu posso separar por, no caso, vírgula, as pastas que eu não queira fazer backup, a pasta ou arquivo. Ao fazer essa opção, por exemplo, um backup diário, e clicar em salvar, todos os dias o meu site irá estabelecer um backup. Se vocês notarem aqui, não vai ter nenhum backup existente agora. Então notem que ele tá fazendo a requisição, entrou na fila, mas não vai ter o backup existente. Por quê? Porque não passou um dia depois que eu apliquei essa regra. Eu vou vir aqui no lado esquerdo e eu tenho backup stats, tá? Lá nas estatísticas. Eu vou clicar em backup stats. Notem que aqui eu tenho os dois sites, também tenho a informação de ativo está não, no, domínio, o servidor, o intervalo contador, contador de backups e tamanho. Então notem que está tudo vazio, a NaN é não informado, o 0 porque não tem nenhum backup em nenhum dos dois, o contador também está 0 porque está desativado, e aqui o contador é 1 porque ele vai
fazer um backup por dia. Então tá aqui, ó, daily 1, tá? E aqui não tem nenhum backup. Aqui o servidor é o ISP, aqui é o domínio que vai ser realizado o backup. Então está ativo apenas o diegocostati.com.br, um backup por dia. O que precisamos saber? Onde que ficam esses backups? Então, para que vocês conheçam a estrutura, eu vou mostrar aqui rapidamente no nosso servidor. Eu vou mostrar aqui para vocês a pasta onde ficam os backups. Então, o script de instalação do ISP-config configura ele para que o backup fique em var backup. E aqui dentro, se eu der um ls-lh, então notem que não tem nada. Por quê? Porque não foi executado o backup ainda. Então, quando executar o backup, ele vai ter a pasta aqui, que vai ser a web 1 ou web 2, do cliente que foi selecionado para fazer o backup. O que importa é vocês saberem, nesse caso, que o backup vai ser encontrado dentro de var backup. Tá ok, pessoal? Então, feito isto, então agora eu já sei onde que ficam os backups e eu consigo então realizar backups. As opções aqui do Web Domain. Então, dentro de opções eu ainda tenho data de cadastro, cadastrado pelo admin, o usuário Linux, ó, Web 2, o grupo Linux Client 2, Log Files Retention Time, ó. Então ele vai reter os logs por 30 dias, vai sobrescrever todos os logs, tá aqui permitir sobrescrever, usar o socket para PHP FPM, gerenciador de processos do PHP FPM está dinâmico por padrão. Eu aconselho a utilizar o On Demand, porque ele vai utilizar os processos de PHP FPM sob demanda. Então aqui ele está te dando a informação. Quando selecionado, ele vai botar uma tarja vermelha aqui. Então ele está te dizendo que tem que ser uma versão igual ou superior ao PHP 5.3.9 para usar o gerenciador de processo sob demanda. Se você selecionar o processo sob demanda usando a versão antiga do PHP, o PHP não iniciará novamente. Então tomem cuidado. É obviamente que a gente está usando as versões mais novas, tanto que a gente está utilizando a versão 5.6, a versão 7.019, versão 7.1.5. Aqui, se vocês quiserem ainda modificar a diretiva de PHP FPM, vocês podem ainda alterar os valores de max children, processo, idle, timeout, de máximo de requests. E aqui ainda tem o diretório do PHP. Então essas configurações aqui são um pouco mais avançadas. Que normalmente se faz é, se precisar alterar alguma coisa no PHP, se coloca aqui, ó, php.ini personalizado. Então tu podes ainda obter algumas configurações adicionais e colocar dentro desses retângulos aqui, onde eu tenho o php.ini personalizado, no caso a diretiva do Apache personalizada. Dessa maneira, esse sistema contempla aquela questão de aceitar configurações adicionais. Nesse caso aqui eu vou utilizar essa opção, tá, gente? Então, eu acredito que para o vídeo não ficar muito extenso, acho que eu já mostrei bem essa parte aí para vocês de website. No próximo vídeo eu vou mostrar então como criar um banco de dados para cada cliente. Então espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um abraço a todos e valeu!